Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Vamos estar exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Exaltado é o seu nome, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Declara para o Senhor que você adora Ele. Que não há noite fria quando você está na presença do Senhor. Não há faraó que atrapalhe o seu caminho. Não há nada neste mundo que possa te atrapalhar se você estiver na presença do Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, nós te adoramos. Vamos exaltar o nome do Senhor com esse louvor. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Aleluia. Corro, por isso eu corro. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Exaltado é o seu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Exaltado é o seu nome, Pai.
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Jesus. Aumenta, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Pai. Oh, glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Clame por essa glória nessa noite, irmão. Clame por essa glória nessa noite. Clame pelo Senhor. Aleluia. Se você está aí triste, desanimado, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu já estive na tua presença, Pai, um dia, mas eu estou sentindo a sua falta, Senhor. Eu estou sentindo a sua falta, papai. Nessa noite, Senhor, derrama a tua glória sobre as nossas vidas, Deus. Oh, Senhor, sem ti nós não somos nada, Senhor Jesus. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame a tua glória sobre este lugar. Oh, aleluia. Oh, Pai, os corações que estão aqui, Senhor, desanimados, abatidos, Senhor, que o Senhor possa tocar, Deus, derramar da sua glória, derramar do teu poder, derramar da tua unção, Jesus, sobre este lugar.
Dá esperança para o teu povo, Senhor. Dá esperança para aqueles que clamam pelo seu nome, Jesus. Oh Deus, derrama da sua glória. Derrama, Senhor, da tua glória sobre este lugar, Senhor. Oh, aleluia. Aplauda esse Deus, irmãos. Aplauda o nosso Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Exaltado é o seu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar orando pelo pastor agora, irmãos. Tendo suas mãos para cá. Vamos estar louvando ao Senhor pela vida do nosso pastor a cada dia, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos a vida do nosso pastor na Tua presença, Pai. Oh Deus poderoso, que o Senhor continue usando ele tremendamente neste lugar, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Fala, Pai, o que precisa ser falado, Senhor. Ensina o que precisa ser ensinado, Pai. Que nós venhamos ouvir a Tua palavra, Pai, e entender, Pai, tudo que o Senhor tem para falar para cada um de nós nessa noite, Pai. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e colocamos a vida do nosso pastor diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Rapaz, Senhor querido, você pode tomar o seu assento por um instante. Quero convidar você neste momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 6, versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônicos. Quem já não passou por provação, né? Todos nós passamos por provação. Eu creio que esta semana, alguns de nós que aqui estamos no culto, no templo, aqueles que estão nos acompanhando em casa também, eu creio que alguns de nós já passou por provação nessa semana. Às vezes nós passamos por momentos na vida que nós paramos e nos perguntamos: onde está Jesus? E cadê Jesus agora? A gente pergunta. Em alguns momentos que nós passamos de provação, e a maioria de nós tem a ilusão que
quando nos tornamos cristãos ou quando estamos numa igreja, que nós não vamos passar por provações, que nós não vamos passar por lutas. É uma ideia errada, é um pensamento errado, porque todos nós vamos ter lutas, todos nós vamos ter provações. Só que existe uma diferença do modo que nós passamos por provações e passamos por lutas, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, alguns de nós, nos desesperamos, alguns de nós, ficamos, apavorados ao extremos, antes de conhecer Jesus. Após conhecer Jesus, a gente tem as provações, temos as lutas, mas nós sabemos a quem recorrer. Nós entregamos os nossos desafios, entregamos as nossas lutas, entregamos as nossas batalhas nas mãos de Jesus. E nessa noite, querido, eu quero mostrar para você que nós precisamos estar atentos ao sobrenatural de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar atenta ao sobrenatural de Deus, aos ventos que estão sendo soprados sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero meditar com vocês nesse texto que nós lemos aqui. É um texto bem conhecido, onde narra a passagem que Jesus Cristo, ele anda sobre as águas. Aqui fala que Jesus Cristo, ele estava se dirigindo para uma cidade, para fazer o que ele era de costume todos os dias, pregar o evangelho, orar pelas pessoas. E ele estava despedindo a multidão, e ele subiu no monte para orar e deixou os seus discípulos no barco. E quando ele volta, do momento que ele está orando, ele olha para o barco, e o barco está já no meio do mar ali, e os discípulos tentando remar com dificuldade, porque o vento soprava contrário, afastando eles ali do local onde o barco estava próximo à terra. E nós vemos o que? Que Jesus Cristo, então, ele começa a caminhar por sobre as águas. E nós vemos aqui uma situação que os discípulos, eles se apavoram, achando que Jesus Cristo era um fantasma, achando que Jesus Cristo era, uma assombração. E Jesus Cristo fala para eles não temerem, que ele é o Filho de Deus vivo. Então, querido, diante desse texto aqui, nós temos que tirar alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que a gente pode tirar nesse texto, já que nós estamos num culto fé, é que o crente, ele tem que andar ligado 24 horas. Nós temos que estar atentos 24 horas. Nós não podemos abaixar a nossa guarda, porque é um erro a gente achar que depois que a gente aceita Jesus Cristo como o único Salvador, que tudo vai dar certo. É um erro a gente pensar que quando a gente aceita Jesus Cristo, que nós não seremos tentados, que nós não seremos provados, que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter enfermidades. É um erro pensar dessa forma. Então o crente, ele precisa ficar atento, ele precisa vigiar, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos tirar do centro da vontade de Deus. Então, como eu falei, é um erro achar que quando nós estamos dentro de uma igreja, que nós não vamos passar por lutas, que ao estar dentro de uma igreja, que nós não vamos ser provados. Pelo contrário, é aí que nós vamos ser provados. Aí que as lutas, elas começam a tomar forma. Porque quando a gente não conhecia Jesus Cristo, a gente levava a vida como tanto faz. A gente levava a vida, a gente tinha aquela vida de luta, aquela vida miserável, e a gente se contentava com aquilo. E o inimigo também não se importava muito com a gente, porque a gente já era dele. Agora, quando nós aceitamos Jesus Cristo como único Senhor Salvador, o que acontece? Nós agora pertencemos à família de Deus.
E ao pertencer à família de Deus, nós nos tornamos também o que? Uma ameaça para Satanás. Por que, pastor, nós nos tornamos uma ameaça para Satanás? Porque Deus nos usa com autoridade, com poder no Espírito Santo para pregar o Evangelho para outras pessoas, para tirar aquelas pessoas que estavam o quê? Que estão num estado caótico, no estado de prisão, no estado, de escravidão. Então Deus, Ele usa eu e você para estar pregando o Evangelho. Ele usa eu e você para estar o que? Levando o Evangelho que liberta os cativos, o Evangelho que cura os doentes, o Evangelho que traz solução para as famílias que estão em crise. Então Deus, Ele usa eu e você. Então por isso nós o que? Somos o que? Tentados. Por isso que nós somos o que? Apedrejados por Satanás. Por isso que Satanás, ele quer tentar tirar a gente de circulação. E nós não podemos abaixar a guarda, nós temos que ficar atentos. João 10:10 fala o quê? Que o ladrão vem o quê? Para roubar, matar e destruir. E quando Jesus Cristo ele está contando essa parábola, ele está falando o quê? Do diabo. Que o diabo ele rouba, ele mata e destrói. Ele continua fazendo isso de forma incansável. Tanto com o povo de Deus, Ele quer fazer isso com o povo de Deus, e Ele quer fazer isso com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então nós temos que ficar atentos, porque Satanás, ele quer destruir de todas as formas aqueles que conhecem a verdade. Sabe por que ele quer destruir eu e você, querido? Ele quer destruir eu e você porque a verdade nos libertou. E uma vez que a verdade nos libertou, querido, ele fica atento, porque ele sabe que nós podemos levar essa verdade para os nossos familiares, para a nossa cidade, para onde nós formos. Ele sabe que nós vamos falar acerca da verdade, e nós nos tornamos o que? Uma ameaça. Por isso nós precisamos ficar atentos, porque o diabo ele é traiçoeiro. O diabo, querido, não é bonzinho como alguns pensam. Pastor, o diabo não está derrotado? Sim, ele já foi derrotado, já foi o que? Destronado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nem por isso, querido, nós temos que abaixar a nossa guarda. Pelo contrário, nós precisamos continuar orando, vigiando. Eu lembro de uma situação. Eu morava no Paraná, eu tinha 13 para 14 anos. E eu ia na casa de um amigo meu, e eles tinham um cachorro já meio velho, um Rottweiler já meio velho. E eu entrava naquela casa e eu ficava com medo daquele cachorro, e as pessoas falavam: não, ele só tem tamanho, ele não morde, pode ficar tranquilo, ele é bonzinho, pode ficar tranquilo. E eu sempre ia naquela casa jogar videogame com meu amigo, tomar um banho de piscina lá com meu amigo. E o que acontece? Aquele cachorro sempre ali por perto. E nas primeiras semanas que eu fui, eu ficava o quê? Meio ressabiado com aquele cachorro. Onde eu ia, ele ia atrás. Já era um cachorro de idade, já velho. E eu ficava ressabiado, e a família sempre falava: não, fica tranquilo, ele não morde não, é cachorro que está há anos na família, só dá medo, é só tamanho. E foi passando as semanas, e eu fui abaixando a guarda, fui ficando tranquilo, me acostumando com o cachorro. Onde eu ia, o cachorro ia atrás. Um belo dia eu estava de pé, o cachorro me deu uma mordida. Do nada, eu estava de pé, conversando com meu amigo, ele chegou e me abocanhou. Eu tenho cicatriz até hoje dessa mordida, tive que tomar medicamentos. Pastor, o que o Senhor nos ensina com essa história? Queridos, que Satanás ele é traiçoeiro. Assim como esse cachorro, o que acontece? Para a família não era uma ameaça nenhuma, mas para mim era uma ameaça. Mas o que acontece? Eu fui dando ouvidos aos familiares, e o tempo foi passando, eu fui me acostumando com a situação, até o ponto de eu abaixar o quê? A guarda. O momento que eu abaixei a guarda, o cão, de certa forma, se revelou. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele é traiçoeiro.
E o crente, ele tem que andar ligado 24 horas, porque no momento que a gente abaixa a guarda, no momento que a gente acha que está adaptado com o cenário, o momento que a gente acha que não tem perigo, é onde o inimigo, ele vem o quê? E nos abocanha. Por isso que nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, né? 1 Pedro 5,8 fala que nós devemos vigiar, porque o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, querido, fique atento, continue orando, continue fazendo seus propósitos, leia a Bíblia, jejue, mas acima de tudo, querido, não deixe o que? Não abaixe a guarda, não se acostume, o cenário está tranquilo, é igual agora, serve para a gente falar também o que? Do coronavírus, porque muitas pessoas, o que acontece? Agora estão se acostumando com o cenário, estão abaixando a guarda, mas não é o momento da gente abaixar a guarda, é o momento da gente se cuidar, é o momento da gente o que? Ficar atento, é o momento da gente cuidar da nossa família, é o momento da gente usar as máscaras, é o momento que acontece da gente o que? Se cuidar mesmo. Então nós não podemos o que? Abaixar a guarda, porque quando nós baixamos a guarda, nós começamos a acostumar com o cenário, é no momento que a gente é pego de surpresa, tanto por Satanás quanto por uma doença. Esses dias eu estava pensando, né? Às vezes a gente pensa que está tão saudável, a gente fica anos sem ir no médico. Não, está tudo bem, né? Eu não estou doente, não estou sentindo sintoma nenhum. A gente passa anos sem ir no médico. E um belo dia a gente começa a passar mal, e quando a gente vai no médico, a gente está o quê? Às vezes com uma doença terrível, com falta de vitamina no corpo e etc e tal. Mas por que tudo isso foi desencadeado? Por uma falta o quê? De prevenção, por não estar ligado à saúde, por não estar fazendo exames de rotina. E na parte espiritual é a mesma coisa, quando nós não estamos ligados, quando nós o quê? Não somos o quê? Pessoas preventivas na área cristã, o inimigo ele age. Por isso que nós precisamos estar atentos, querido, para que o inimigo ele não venha o que? Nos destruir, para que o inimigo ele não venha nos derrubar. Precisamos, querido, estar atentos 24 horas, para que os ventos contrários não nos levem para longe de Jesus Cristo. Aqui, esses discípulos, que acontece? Os ventos sopraram, levando o que? O barco para alto mar, distanciando os discípulos de Jesus Cristo. E eu trago para nossas vidas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque os ventos da vida, os ventos da dificuldade, os ventos das lutas, das batalhas, eles sopram contra nós, para nos levar para longe de Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos estar ligados, precisamos estar próximos de Jesus Cristo, para que o inimigo, o que acontece, não venha o que? Nos abater de forma nenhuma. Então, em primeiro lugar, o cristão ele tem que andar atento 24 horas. O que eu aprendo com essa lição aqui de Marcos 6, capítulo 45, chegou um momento que de repente os discípulos não prestaram atenção. Chegou um momento que os discípulos, o que acontece? Eles abaixaram a guarda, e quando eles viram, eles estavam o quê? Numa situação difícil. E se não é Jesus Cristo para entrar naquele barco e socorrer eles, o que seria daqueles homens? Segundo lugar, o crente ele tem que confiar em Jesus Cristo. Marcos 6,48, andando por sobre o mar. Nós vemos Jesus Cristo andando sobre o mar. E nós vemos o que? Uns homens com medo, achando que era um fantasma. E Jesus Cristo responde: sou eu, não tenha medo. E nós vemos que é Jesus Cristo subindo no barco, se revelando a eles como Filho de Deus. Querido, o crente ele precisa confiar em Jesus. A confiança é algo sério. A confiança é algo que nós é algo que nós desenvolvemos a partir do momento que nós buscamos conhecimento.
É igual a amizade. Você não sai contando a sua vida para qualquer um. Você começa a confiar na pessoa a partir do momento que você vai estreitando o quê? Um laço de amizade. A partir do momento que você vai conhecendo a pessoa, você vai confiando áreas da sua vida. A partir do momento que você vai confiando que numa pessoa, você convida ela para um almoço, para um jantar, para um café da manhã. Você convida até para fazer viagem junto com você. Mas isso depois que você estreita a amizade, depois que você começa a confiar nessa pessoa. E a mesma coisa é a vida cristã. A vida cristã nós precisamos confiar em Jesus. Tem muitas pessoas que não confiam em Jesus porque elas não têm conhecimento de quem é Jesus. Pastor, mas como que eu faço para ter conhecimento de quem é Jesus? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Ele, estreitando a sua intimidade, a sua comunhão com Ele. Nós precisamos fazer isso. A vida cristã é isso. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos são pessoas que são discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus Cristo é andar com Ele, é ter parte com Ele. A nossa confiança ela é aumentada a partir do momento que nós buscamos, a partir do momento que oramos, a partir do momento que nós lemos a Bíblia, a partir do momento que nós nos envolvemos com Cristo. Aí a nossa confiança aumenta em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus. É igual uma criança. Criança, quando ela é pequena, o que acontece? Você coloca de repente ela em cima do muro. O pai coloca ela em cima do muro. E o pai fala: pode pular, filho. O papai te segura. A criança ela vai fazer o quê? Se ela confia no pai, ela se lança. E o pai apanha ela nos braços. Ali o pai está mostrando para a criança que a criança pode confiar nele, que ele vai proteger, que ele é o pai que cuida, ele é o pai que ampara, ele é o pai que socorre. E a mesma coisa é com relação a Deus. Quando nós nos lançamos em Deus, querido, nós aprendemos o que é confiar nele. Nós aprendemos a confiar no Deus que ampara, num Deus que socorre, num Deus que liberta, num Deus que transforma vidas. Só que nós precisamos o quê? Desenvolver a confiança. E nós só desenvolvemos a confiança quando nós nos lançamos a Ele, quando nós o quê? Buscamos a Ele. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5 fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó no meio de uma tribulação terrível, no meio de uma provação terrível, Deus provando ele, e Satanás o que? Tentando reprovar ele. Satanás o que? Fazendo o que? Ele passar por situações terríveis, usando pessoas, usando cenários, para fazer o que com que Jó negue a Deus. Mas chega um momento que acontece que Jó, ele está tão firme com Deus, que Jó está tão convicto que Deus é o Deus da vida dele, que Deus está cuidando dele, mesmo em meio a toda aquela desgraça, mesmo em meio a todo aquele caos, ele vê Deus no meio do caos, e ele pronuncia a palavra: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que Jó está falando? Jó está falando: eu sinto o Senhor, eu vejo o Senhor, os meus ossos sentem o Senhor, a minha alma sente o Senhor. Ou seja, Jó, ele depositou toda a confiança dele em Deus, e ao depositar toda a confiança em Deus, Deus muda todo o cenário em favor de Jó. Querido, eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu sei que quando nós confiamos em Deus, eu sei que quando nós nos lançamos em Deus, o nosso comportamento é como o de Jó. A gente não vai ficar conhecendo Deus só de ouvir falar, os nossos olhos vão ver Deus. Nós vamos ver Deus em todos os cenários. Nos cenários mais caóticos da nossa vida, nós vemos Deus. Nós vemos Deus, o Deus que socorre, o Deus que cuida.
Então a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. A nossa confiança precisa estar em Jesus Cristo. Lembre-se de um negócio: algumas pessoas confiam em carros, outras confiam em bebidas, drogas, sexo, falsos deuses. Todas essas coisas são palpáveis, mas o que acontece? Elas podem o que? Nos prejudicar, podem destruir, e elas podem falhar. Olha só, o seu carro, num belo dia ele pode quebrar, assim como o meu já me deixou na mão. No momento que eu mais precisava, meu carro me deixou na mão. Então o que acontece? Mas Deus, Ele nunca vai te deixar na mão. Deus, querido, Ele nunca vai quebrar, porque Deus é o Criador, Deus é o grande eu sou. Bebidas, querido, ela pode proporcionar uma alegria passageira, mas depois que passa a alegria, vem o que? Uma bela dor de cabeça, vem a ressaca, sem falar, querido, sem falar dos vícios, sem falar que ela pode aprisionar a pessoa o que? Num vício, né? No alcoolismo. Mas Deus não, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que traz alegria, e essa alegria não é uma alegria passageira, é uma alegria contínua, e outra, é uma alegria que traz força, porque a palavra de Deus fala o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então lembre-se, quando você estiver abatido, quando a sua força parece que está indo embora, lembre-se que Deus é a sua força. Lembre-se de você se alegrar em Deus. Drogas elas podem trazer o quê? Ela pode trazer sensação de liberdade, ela pode trazer o quê? Sensações diversas, mas pode que levar uma pessoa facilmente para a ruína muito rápido. É o que nós vemos, pessoas indo para a ruína muito rápido, porque se envolveram com drogas. Mas nós sabemos que o único que pode trazer uma real liberdade, o único que pode trazer com alegria contínua e uma liberdade contínua é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que liberta, Jesus Cristo é aquele que verdadeiramente nos faz livres. Alguns que acontece, eles podem o que? Confiar em sexo, prazeres sem limites, mas nós sabemos que isso destrói a vida da pessoa. Nós sabemos que isso destrói casamentos, nós sabemos que isso destrói o templo do Espírito Santo. Mas o meu Deus e o seu Deus é aquele Deus que pode proporcionar um real prazer. Por isso que a palavra de Deus no Evangelho fala: aqueles que buscarem Ele, que adorarem Ele em espírito e em verdade, esses vão encontrar o que? Satisfação contínua, esses vão encontrar o que? Prazer contínuo, porque o nosso Deus é a fonte de inspiração, o nosso Deus é uma fonte de prazer inesgotável, o nosso Deus é que traz equilíbrio para todas as coisas. Por isso que nós precisamos confiar no nosso Deus. Outros confiam o que? Em falsos deuses. Eles têm boca, mas não falam. A própria palavra de Deus fala: eles têm boca, mas não falam. Por isso, querido, nós precisamos confiar no Deus que fala, num Deus que cumpre propósitos, num Deus que não é homem para mentir, num Deus que promete e cumpre. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Por isso que nós estamos num culto de fé. A nossa fé tem que estar pautada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que acalma tempestades. Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que devolve o que? Vista aos cegos. Jesus Cristo, aquele que faz o paralítico andar. Jesus Cristo, aquele que cura os leprosos. Jesus Cristo, aquele que cura o câncer. Jesus Cristo, querido, aquele que ressuscita mortos. A nossa confiança tem que estar em Deus. Lembre-se disso. E em terceiro lugar, querido, nós precisamos ser pessoas que creem no milagre. Nós precisamos ser pessoas que creem no milagre. Pastor, mas nós estamos vivendo
um momento caótico, estamos vivendo um momento, diferente. É verdade, querido, estamos vivendo um momento diferente, um momento caótico, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, e vai continuar sendo o mesmo eternamente. O cenário pode ser diferente, mas o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. O nosso Deus é o que traz paz, o nosso Deus é o que cura, o nosso Deus é o que liberta, o nosso Deus é o que traz direcionamento, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Então lembre-se disso, querido, mesmo que o cenário está difícil, mesmo que o vento esteja soprando ao contrário, mesmo que de repente você esteja remando, parece que você não está saindo do lugar, lembre-se que tem um Deus que vai caminhando em sua direção para socorrer você, para entrar no seu barco e para dizer: eu estou contigo, e esse barco não vai afundar. Então lembre-se disso, querido, nós estamos vivendo épocas diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo Deus, é o Deus que continua confundindo, é o Deus que continua salvando, é o Deus que continua fazendo milagres. Quando eu falo que é o Deus que está confundindo, é o Deus, querido, que cura doenças que os médicos não conseguem explicar. É o Deus, querido, que transforma famílias e deixa o que? Sociedades inteiras pensativas. Como que Deus restaurou aquela família do nada? Como que Deus, que acontece, transformou a vida daquele drogado? Como que Deus transformou aquele casamento que estava fadado à ruína, ao divórcio, e Deus entrou e fez uma mudança por completo. Então é um Deus que continua confundindo. Lembre-se disso. Então o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele continua operando. Ele operou ontem, Ele opera hoje e vai continuar operando eternamente. Esse é o Deus que eu e você confiamos. Por isso que nós não podemos deixar de adorar, de confiar, deixar de orar, deixar de fazer a nossa parte com toda a ousadia. Lembre-se, lá na sua casa a batalha ela continua. A batalha não era só no momento que a igreja, que o templo estava com a porta fechada. A batalha ela continua. A batalha continua lá, querido, lá na beira lá da sua cama, de joelhos orando, ou seja, no seu sofá, não sei, mas a batalha ela continua lá no seu lar, na sua intercessão, no seu culto doméstico, na leitura da Bíblia. Não é porque agora voltamos com o culto que nós vamos recuar com a nossa forma de adorar a Deus, de forma ousada nas nossas casas. Pelo contrário, nós precisamos ser uma extensão da igreja templo nas nossas casas. Nós precisamos crer no sobrenatural. E o sobrenatural, querido, ele não está preso, ele está livre, ele está agindo. Então quando nós cremos em Jesus Cristo, o sobrenatural ele acontece. Então eu e você, nós precisamos crer no milagre. Eu creio que Deus ele vai mudar cenários. Eu creio que Deus já está mudando situações. Eu creio, querido, que Deus ele está usando tudo, estruturas, tudo que está pronto, tudo aquilo que Ele criou. Ele está usando homens, mulheres e etc e tal, para um fim proveitoso. Ele está usando tudo em favor dele. E nós precisamos estar atentos a esse mover. Nós precisamos estar atentos a esse mover sobrenatural. Nós precisamos estar atentos e crer com fé que Jesus Cristo está preparando algo para mim e para você, algo para a igreja do Senhor Jesus Cristo que está espalhada na face da terra. Por isso, querido, nessa noite, usando esse texto aqui, onde Jesus Cristo ele andou sobre o mar, onde Jesus Cristo entrou ali no barco, e de fato ele se revelou como Filho do Deus vivo, acalmando toda aquela situação. Quando eu falo acalmando aquela situação, não é só o vento, mas também que ele acalmou a alma daqueles homens que estavam temerosos, fadigados.
E assim Deus, Ele continua fazendo comigo e com você nos dias de hoje. Muitos de nós que estamos fadigados, muitos de nós que estamos lutando, muitos de nós ficamos com a nossa alma que é atribuladas, mas nós precisamos confiar num Deus que acalma ventos, num Deus que entra nas nossas vidas para o que? Acalmar a nossa alma atribulada, um Deus que continua curando o interior do ser humano, um Deus que cura a minha alma, que cura a sua alma, e que vai continuar curando a alma daqueles que necessitam. Por isso, como igreja, nós não podemos deixar de clamar. Por isso, como igreja, nós precisamos orar não somente por nós, mas precisamos continuar orando pelos moradores da nossa cidade. Precisamos continuar orando, querido, pelos nossos familiares espalhados para o mundo afora. Precisamos continuar orando pelo Brasil e pelas demais nações, para que o sobrenatural de Deus alcance. Existe uma pessoa que você ama, que é seu familiar. Existe um amigo que você ama, que é o seu familiar. De repente está longe, ou de repente está perto, não sei. Mas não deixe de clamar, não deixe de orar por esta pessoa, porque de repente essa pessoa ela precisa viver o sobrenatural. De repente a gente olha para o rosto dessa pessoa, a gente acha que está tudo bem, mas dentro da pessoa não está tudo bem. Não está tudo bem. Ela precisa o que? De algo sobrenatural para tirar ela daquela confusão, para tirar ela daquela fadiga. Eu não sei, mas eu fico imaginando, né? Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas, mas de repente um homem normal olha para aqueles homens lá no meio, o barquinho lá no meio do mar. Eles não fazem nem ideia que está passando lá. Jesus Cristo fazia ideia, porque Ele é o Filho de Deus. Mas de repente um homem normal, uma mulher normal, um jovem normal como eu e você, olhar o barquinho lá, nem sabe o que está acontecendo lá no meio do mar. E lá tem pessoas que estão apavoradas, porque o vento está forte lá. E às vezes acontece isso, querido, com amigos nossos, com parentes nossos. A gente olha para o semblante dele, parece que está tudo normal, mas dentro da alma dele está um vento, causando uma desordem, fazendo com que essa pessoa entre numa fadiga. E aí é o momento que entra o que? Jesus Cristo. Mas como que Jesus Cristo vai entrar, pastor? Jesus Cristo vai entrar, querido, pela minha ousadia, pela sua ousadia em se posicionar como intercessor, orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas, pedindo para que Deus traga paz, pedindo para que Deus cure, pedindo para que demônios vá embora, pedindo para que opressões vá embora. É nesse momento que entra Jesus Cristo através da minha oração, da sua oração. É neste momento que entra Jesus Cristo fazendo com que essa pessoa creia no sobrenatural. Por isso que nós como igreja não podemos recuar. É o momento da gente continuar caminhando, é o momento da gente continuar olhando para Cristo, é o momento da gente continuar intercedendo, é o momento da gente continuar crendo no sobrenatural, é o momento da gente estar atento, é o momento, querido, da gente não baixar a guarda, é o momento da gente se levantar com ousadia. Por isso nessa noite, querido, eu quero orar juntamente com você, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê ousadia, para que Deus haja também, querido, na nossa cidade, para que Deus haja na nossa nação. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento, e nós vamos orar, querido, com fé, com ousadia. Quero convidar você neste momento a erguer a sua mão direita aos céus, e você vai começar a clamar agora, querido. Lembre daquelas pessoas que necessitam de uma oração agora. Sei lá, lembre lá da sua esposa, do seu pai, do seu irmão, do seu cunhado. Lembre-se, não sei se é os seus filhos,
né? Você que tem neto, é o momento de você orar agora. Comece a orar, comece a interceder agora, comece a clamar por essas pessoas agora, comece a falar para que Deus entre na vida dessa pessoa, para que Deus agora tire toda a fadiga, para que Deus tire todo o peso, toda a opressão. Comece a clamar agora, comece como intercessor, né, colocar a vida dessa pessoa diante de Deus. É salvação, então clame para que Deus entre com a salvação agora. É cura, clame para que Deus cure agora a alma, o físico. Querido, é libertação. Ore para que Deus liberte. Ore para que Deus tire essa pessoa agora, querido, dos vícios, quebrando as correntes dos vícios agora por completo. Ore para que Deus entre no sangue dessa pessoa, tirando todos os vestígios do alcoolismo, da droga, do tabaco. Comece a orar agora, querido. Comece a orar agora. Ore para que Deus cure aqueles que estão com dengue, para que Deus restaure a saúde. Ore agora, querido, para que Deus esteja aplacando essa praga que tem assolado a humanidade. Coloque diante de Deus agora. Ore para que Deus dê sabedoria aos médicos, para que encontre uma vacina. Comece a interceder agora, porque quando a igreja intercede, Deus ouve o clamor. Querido, ore agora com fé. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença. Nós erguemos, ó Pai, as nossas mãos aos céus agora. Nos posicionamos, ó Pai, como soldados. Nos posicionamos, ó Pai, como guerreiros. Paizinho, nós oramos agora, pedindo, Senhor, para que o Senhor haja, ó Pai, agora na vida das pessoas que necessitam, aqueles que precisam de cura. Cura agora, Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, não importa se é câncer, não importa se é dengue, não importa, Senhor, se é diabetes, não importa, Senhor, qual seja a enfermidade, o Senhor é o Deus que cura hoje, o Senhor é o Deus que cura, ó Pai, eternamente. Então haja, ó Pai, com milagre agora. Paizinho, nós oramos agora em nome de Jesus, para que o sobrenatural aconteça na vida dessas pessoas. Paizinho, nós recebemos pedidos de oração esta semana, de pessoas que estão na UTI. Nós, ó Pai, pedimos agora que o Senhor venha reverter esse quadro agora, para que o Senhor tire, ó Pai, essa criança da UTI, esse jovem, ó Pai, agora. Restaura a saúde dessa mulher agora, onde o esposo está desesperado, onde os filhos estão desesperados, mas o Senhor é o Deus que tira o desespero, o Senhor é o Deus que restaura, ó Pai, agora. Então entra, ó Pai, nesse hospital agora. Comece, ó Pai, a tocar nos doentes, sarando eles agora, tirando toda enfermidade por completo. Senhor, nós oramos agora por aqueles que estão atribulados de espírito. Existem pessoas, ó Pai, que estão atribuladas de espírito, pessoas que estão sendo, ó Pai, marionetes, ó Pai, na mão de Satanás, pessoas que estão tendo pesadelos terríveis. Nós, ó Pai, repreendemos toda ação diabólica. Vai embora no nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja libertação, que a paz de Cristo entre agora na vida dessa pessoa agora. Senhor, que essa pessoa venha ter uma completa noite de sono abençoada, que ela possa repousar em Ti, e que todo espírito maligno que tem tentado operar, agindo, ó Pai, agindo na área de pesadelos, agindo, ó Pai, na área de insônia, vai embora agora em nome de Jesus. Paizinho, nós repreendemos agora todo espírito de morte. Paizinho, nós, ó Pai, estamos recebendo pedidos. Essa igreja tem recebido pedido de pessoas, ó Pai, que estão com depressão, pessoas, ó Pai, que estão com desejos, ó Pai, de tirar a própria vida, mas nós repreendemos o nome de Jesus Cristo agora. Todo espírito de morte vai embora. Satanás, você não tem poder. Satanás, você não tem poder para agir na mente, para agir no sentimento das pessoas agora. Nós declaramos o nome de Jesus Cristo agora. Satanás, pega as suas tralhas, vai embora agora, bate em retirada dessas vidas agora, e nós profetizamos sobre cada vida agora o amor, a paz que vem direto do trono de Deus. Nós, ó Pai, profetizamos agora
Que haja vida agora em nome de Jesus Cristo, e que todo espírito de morte bata em retirada. Senhor meu Deus, age com poder agora. Senhor, eu quero orar pela tua igreja que aqui está reunida. Senhor, toca, ó Pai, neste homem, toca nessa mulher, toca, ó Pai, nesse jovem agora. Senhor meu Deus, que o coração deles arda continuamente pela tua presença. Que o teu amor, Senhor, se faça presente dia após dia, ó Pai, na vida deles. Toca, ó Pai, no meu irmão agora. Toca, ó Pai, na minha irmã agora. Toca com o teu poder. Toca, ó Pai, com a tua unção agora. Dê a ele, dê a ela, dê a esse jovem ousadia. Coloque as tuas palavras, ó Pai, nos lábios deles. Que o coração deles arda pela tua presença. Senhor, que eles venham ter, ó Pai, experiências sobrenaturais contigo. Que o Senhor venha se revelar a eles, ó Pai. Venha se revelar a eles, ó Pai, nos momentos de leitura bíblica, nos momentos de oração. Senhor, durante o sono, Senhor, dê revelação, ó Pai, a este povo. Toque a eles agora, toque, ó Pai, na vida deles agora, no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus agora. Erga suas mãos, adore ao Senhor agora. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Adore ao Senhor agora. Adore ao Senhor agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória. Quando Ele é santo, diga a Ele: Senhor, o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que guerreia por você, aquele que guerreia por mim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe Aleluia. viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Querido, nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos estar orando pelos nossos dízimos e ofertas. O gasofilácio está ali na porta. Você pode ofertar ao Senhor, entregar o seu dízimo. Quero lembrar que amanhã às 19 horas e 30 minutos nós estamos aqui orando, retomando a caverna de Adulão. No sábado às 20 horas nós temos o culto da Rede Jovens. No domingo pela manhã, 8h30, nós temos nosso culto. E às 19 horas nosso culto. Lembrando que você deve tomar todos os cuidados. Se você for trazer uma visita, né, avise ela que ela tem que estar com a máscara, né? Nós colocamos lá hoje a fiscalização, né, pediu para a gente colocar lá uma plaquinha lá na porta da igreja, orientando que só pode entrar com máscara, tá ok? Então nós vamos ter todo esse cuidado. E você também, ao sair na rua, né, procure usar a sua máscara. Está sendo um desafio, né, para mim. Eu sei que é um desafio para você. Às vezes a gente esquece, mas você precisa se adaptar, né? As aulas estão voltando. Oriente seu filho também. Os projetos da igreja vão voltar também. Então oriente seu filho a estar usando a máscara, tá ok?
erga sua mão direita ao céu, vamos estar orando. Pai amado, eu quero neste momento te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, o Senhor é o Deus que tem pelejado por nós. Nós colocamos, ó Pai, cada pedido, ó Pai, de oração em Tuas mãos, para que o Senhor haja com poder, com graça e com misericórdia, curando, ó Pai, essas pessoas, Paizinho, socorrendo aqueles que estão aflitos, ó Pai, e, ó Paizinho, dando direção para aqueles que estão desorientados. Paizinho, neste momento, ó Pai, nós oramos também pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido, ó Pai, um Deus fiel, cuidador, um Deus, ó Pai, misericordioso. O Senhor tem abençoado, ó Pai, o empresário, tem abençoado, ó Pai, o profissional liberal, tem abençoado, ó Pai, o funcionário público, privado, tem abençoado, ó Pai, o aposentado, ó Pai, o estudante. Obrigado porque o Senhor tem abençoado, ó Pai, os teus filhos. Continua, ó Pai, abrindo as portas, que eles continuem, ó Pai, sendo, ó Pai, prova do favor de Deus. Nos leve em segurança para a nossa casa, Senhor, nos dê, ó Pai, uma noite aleluiada, Paizinho, e que nós possamos no próximo culto estar aqui, Paizinho, regozijando, ó Pai, na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe sua vida, querido, e aguardo vocês no nosso próximo culto. Fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim.